Bom dia. Todos nós estávamos esperando uma tempestade, né? Desde sábado, desde sexta. E graças a Deus, Deus nos livrou, não é? Então, louvado seja o Senhor por isso. Nós ouvimos aí notícias nos jornais, alerta vermelho, e o Senhor nos trouxe em paz e em segurança até aqui. Então, louvado seja o Senhor por isso. O Roberto já deu spoiler, então eu quero, por favor, que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. E nós vamos estudar os versículos 1 a 7. Nessa série que nós estamos propondo, desses 3 domingos que antecedem o Natal, com o nome de Haja Luz. O domingo passado a gente já ouviu a primeira mensagem sobre a vinda de Cristo por essa perspectiva do canto dos anjos. Lembra do sermão do domingo passado? Em que os anjos cantaram, dando glória a Deus, mas porque esses anjos já acompanhavam desde a criação de que aquele momento um dia chegaria. Então, imagina a expectativa daqueles anjos de ver se realizando o grande momento em que o próprio Deus encarnava na terra. O mesmo Deus que estava lá na criação, declarando com a sua voz para que tudo fosse criado. Esse Deus agora aparece na figura de um bebê. Então esses anjos cantavam, dando glória a Deus. Nós vimos então que esse haja luz, quando a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, muito provavelmente era a luz do próprio Senhor que brilhava. Porque se você se lembra, Deus vai criar os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas, só no 4º dia. Então essa luz que brilhava sobre a face do abismo era a face do próprio Deus. E essa luz foi com que Deus fez separação entre trevas e luz, noite e dia. A gente ouviu também aqui sobre a presença de Jesus em toda a Bíblia, não é? O Roberto deu alguns exemplos, eu quero também contribuir um pouco com isso, de olhar para Jesus sobre a ótica dos profetas. Quando os profetas escreveram a respeito dele, o próprio Isaías, no capítulo 53, fala do servo sofredor. Ele fala do Messias como alguém que sofreria e que morreria no lugar do seu povo. Fala que ele levaria sobre si os nossos pecados. Miqueias capítulo 5, e é a profecia aqui do nascimento de Jesus. Miqueias prediz o lugar onde Jesus iria nascer, Belém. O Salmo capítulo 16, que é um hino profético de Davi, fala da ressurreição e da ascensão de Jesus. E Pedro aplica esse salmo no seu sermão em Atos capítulo 2. Não é lindo isso? E o Salmo 22, então, que é a profecia de Davi que conta detalhes da crucificação. Isso é escrito séculos antes de acontecer. E fala aqui das perfurações das mãos e dos pés de Jesus. Fala até do sorteio das suas vestes. Zacarias capítulo 11, que fala da traição, do preço da traição. Fala ali das 30 moedas de prata. E o texto, nosso texto hoje, de Isaías capítulo 9, de 1 a 7, que vai falar dessa luz prometida, que traz esperança, que traz alegria e que traz paz.
Aliás, Isaías foi o profeta mais citado no Novo Testamento por causa da sua mensagem profética sobre a vinda do Messias. E essas mensagens de Isaías, ela tem muita clareza a respeito da vinda do Messias. Então, assim como Gênesis 1, a luz vem aqui em Isaías 9 para dissipar as trevas. Essa é a função da luz. Porque é incrível o que a luz pode fazer na escuridão. Não há escuridão que suporte o resplandecer da luz. Eu me lembro de uma vez nos jovens, ali na sala dos jovens, a gente apagou as luzes e a sala ela não tem nenhum tipo de iluminação, a não ser as lâmpadas, né? Nós apagamos as luzes e fica um breu. E eu fazendo essa dinâmica com os jovens a respeito do que a luz faz com a escuridão, eu risquei um fósforo, um só, dentro daquela sala. E a gente pôde ver tudo por causa da luz de um fósforo. Então a luz faz as trevas se dissiparem. A luz bota as trevas para correr. Então, assim como Gênesis, Isaías 9 vai dizer para nós que a nossa vida, que estava em escuridão, mas a luz um dia brilhou nessa escuridão. E essa luz é Jesus. É Jesus em nós. E é isso que é Natal para o cristão. A luz que resplandece nas trevas e faz as trevas se dissiparem. Aliás, se tem uma coisa, né, nesse Natal moderno, nos natais de hoje, que talvez representam o verdadeiro Natal, são as luzes. Né? E não sei quanto a você, mas para mim, me agrada muito ver a cidade iluminada. Eu gosto muito de ver os prédios iluminados com as suas decorações natalinas e muita luz. Porque é a luz, é o resplandecer da luz que ilumina a escuridão pela presença de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Natal. Então eu queria refletir com você 3 pontos aqui nesse texto, mas antes eu queria ler com você Isaías capítulo 9, de 1 a 7. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa manhã, para que a luz resplandeça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, se há trevas ainda em nosso coração, ou em algum coração aqui, que brilhe a sua luz, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que a gente aprende aqui, nos versos 1 e 2, é que a luz rompe as trevas. Então, o texto começa com uma promessa impressionante aqui. Não continuará a escuridão. Olha que coisa maravilhosa. Que para nós já bastaria. Se há trevas, ela não vai continuar. Se há escuridão, ela vai desaparecer, porque a luz vai brilhar. Ele começa dizendo: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. O profeta, claro, ele está se referindo aqui à terra de Israel, Reino do Norte. O povo de Deus que está sob disciplina aqui de Deus, porque está sendo subjugado pela Síria. Está havendo uma invasão da Síria. O pecado da desobediência a Deus, com toda certeza, meus irmãos, leva à aflição e trevas. Se tem uma coisa que atrai trevas, aflição, é desobediência a Deus. Mas nós sabemos que o plano de Deus não é trevas no final, é luz. E glória a Deus por isso. Ele diz aqui que nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Isaías ele projeta o seu pensamento aqui para além do momento que é trágico, como se tudo já tivesse passado. Ele está olhando essa situação de aflição como se ela já tivesse ido embora, como se ela já tivesse acabado, porque ele confia no Deus que ele crê. Então, Zebulon e Naftali aqui foram as primeiras regiões e as mais afetadas com a invasão da Síria. Mas olha o que ele diz na sequência: mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. Porque a mesma região de Zebulon e Naftali, que agora está sendo invadida, que agora está sendo assolada, é a região de maior atuação de quem? De Cristo, quando pisou nessa terra. Ele vai operar naquela região ali a maior parte do seu ministério. A Galiléia é onde o Messias inicia a sua missão. Por isso o caminho do mar, como ele se refere aqui, que era conhecido o caminho que ligava Damasco até o mar Mediterrâneo, que é a região da Galiléia, onde Jesus concentra o seu ministério. Por isso torna esse lugar glorioso. Para Isaías, esse momento parece que está diante dos olhos dele. Mas isso vai acontecer muito tempo depois. Essa profecia aqui de Isaías se cumpre em Mateus capítulo 4. Os versos 12 e 16 diz assim: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que coisa maravilhosa, irmãos. O que Isaías está dizendo aqui agora está sendo cumprido em Cristo,
quando ele inicia o seu ministério na região da Galiléia. Então o povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse povo que andava em trevas é o povo que recusa o apelo de Isaías um pouco antes, no capítulo 2, versículo 5, quando ele diz assim: venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Veja, irmãos, quantas e quantas vezes você já não falou de Jesus para alguém e esse alguém diz: ainda não é chegado o tempo, ainda não estou preparado para isso, quem sabe um dia. Ou talvez, quantas e quantas vezes você não disse a mesma resposta? Quantas e quantas vezes você já não recusou o convite para vir até a casa do Senhor? Quantas e quantas vezes você já não ignorou a mensagem do Evangelho sendo pregada? Não existe, para a pregação do Evangelho, não existe o agora não, talvez depois. Quando a pregação do Evangelho é anunciada para mim, para você, para quem quer que seja, só existem dois tipos de respostas. Uma é: eu não quero. E a outra é: eu recebo. Qualquer resposta, e Jesus vai nos dizer isso lá na parábola do grande banquete, em Lucas 14. Qualquer resposta, desculpa esfarrapada ou talvez uma desculpa até plausível, é não quero para o Evangelho. Esse povo recusou o convite de andar na luz. E agora eles estão tendo um problema. Há um convite para todos, absolutamente todos, que estão andando em trevas, que estão andando em aflição. Venham e andemos na luz do Senhor. Se você está passando por algum tipo de aflição, de trevas na sua vida, o convite é: venha e andemos. E aí significa que estaremos juntos nessa caminhada. Andemos na luz do Senhor. Existe solução para a escuridão da sua vida. Existe solução para as aflições do seu coração. E essa solução é a luz que emana daquele que resplandece, que é Jesus Cristo de Nazaré. Só nele há a luz que pode iluminar as trevas do meio do seu coração. Venham, andemos na luz do Senhor. Esse é o convite para mim e para você no início desse texto. E esse resplandecer não é uma ilusão subjetiva de talvez uma coisa mística possa acontecer na nossa vida, mas é uma realidade de uma experiência surpreendente que eu e você temos quando vem sobre nós, pecadores, a luz de Cristo, da sua graça e da sua libertação. O Salmo 34, verso 5 diz que os que olham para o Senhor serão iluminados e o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Os que olham para Ele serão envergonhados? Não. Serão iluminados. Porque o que encontram nele é graça e perdão. Então, os que olham para Ele são iluminados e o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Todos que andavam em trevas, que representa aqui a vida de pecado, a vida sem Deus, a vida sem propósito, a vida oprimida, a vida sem esperança, podem ser iluminados
pela luz que brilha em Jesus. Jesus é essa luz, meus irmãos, que ilumina o caminho, que revela a verdade que existe em Deus. Então, no Natal, nós lembramos que não há treva tão profunda que a luz de Cristo não possa vencer. Glória a Deus. Nessa época em que nós celebramos o Natal, nós lembramos disso. Não tem treva tão profunda, tão escura, que resista o brilhar da luz de Cristo. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que essa luz traz alegria e traz libertação. Agora, a palavra nos versos 3 a 5 nos leva a refletir que, uma vez que somos iluminados, temos a liberdade e a alegria no Senhor. Ele diz assim: Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Os fiéis já não são mais um pequeno remanescente. Deus tem prazer em multiplicar o seu povo. Tanto é verdade que em Atos capítulo 2, verso 47, quando a gente vê lá a igreja sendo formada, a gente lê assim lá no verso 47: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, ou seja, sendo igreja, sendo tudo isso daqui, sendo unânimes na doutrina dos apóstolos, ou seja, dedicados na palavra, dedicados na comunhão, dedicados no partir do pão, como fizemos aqui há pouco, e dedicados na oração. Quando nós fazemos isso de uma forma verdadeira, de uma forma honesta, sincera, quando a gente faz isso, diz aqui que enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deus tem prazer em trazer gente para o meio do seu povo. Enquanto o Senhor multiplica o seu povo, a sua alegria, a alegria desse povo também é multiplicada. Então, uma das características de um povo iluminado pela luz de Cristo é alegria. É alegria. É estranho ver o povo de Deus emburrado, não é? É esquisito demais, porque o povo de Deus foi iluminado, as trevas se dissiparam, e a característica presente aqui é de alegria, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das durezas da vida, a alegria está presente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. O momento mais alegre, talvez, na vida de quem planta, do agricultor, é provavelmente a colheita. Eu não imagino o agricultor feliz em capinar, em abrir valeta, em arar a terra, né? Em arrancar as ervas daninhas. Isso daí é um trabalho duro, pesado. Mas na colheita, principalmente se a colheita for bem sucedida, a alegria, né? E é interessante porque o profeta ele compara a alegria da colheita e da vitória na batalha com essa alegria e paz abundante, de júbilo. Essa alegria na colheita e a vitória militar são exemplos de plenitude de alegria aqui. Lembra que esse povo é um povo que passa por momentos de dificuldades militares, eles estão sendo invadidos. Então, guerra é um contexto muito presente aqui. Tem um
pensador que ele diz assim, que alegria na ceifa é um provérbio para o grande deleite. Homens recentemente vitoriosos na batalha nunca estão mais felizes do que quando eles repartem os despojos, porque eles estão vivos e venceram a batalha. É muito interessante essa visão do profeta, né? De comparar essa alegria da colheita e da vitória na batalha, da satisfação, do gozo de estar colhendo o fruto do seu trabalho, do alimento e da vitória na batalha. E aí ele continua dizendo assim, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. O profeta está certo de que Deus vai dar a vitória. Parece que ele vê diante dos seus olhos a vitória desse povo. A vitória sobre os assírios. Coisa que parecia impossível, porque os assírios eram uma potência mundial. Era como se uma grande nação, uma nação poderosa, muito poderosa belicamente, invadisse o nosso país e a gente desse certeza da vitória. Nós vamos vencer, nós vamos sobreviver a isso. O profeta estava vendo isso diante dos seus olhos. O profeta está tão certo que ele compara a vitória que virá à vitória sobre os midianitas, lá quando Gideão, com poucos soldados, venceram a batalha. Porque eles eram bons? Porque eles eram fortes? Não. Porque foi pelo poder de Deus. Nós somos fortes diante dos nossos inimigos? Não. Mas pelo poder de Deus, com toda certeza. É por isso que Jesus, quando ele edifica a sua igreja, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não pela nossa força, não pelo poder da igreja, mas pelo poder que há nele, porque ele já venceu. Então o profeta está percebendo isso, ele vê isso, ele consegue identificar de que o Senhor é por eles. E aí ele tem essa visão de que, quando ele fala, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Parece que ele vê essa cena no seu espírito do tumulto dos soldados guerreando e batalhando, botas andando para lá e para cá, roupas sendo reviradas no sangue, mas que no fim são todas queimadas, porque elas já não têm mais utilidade. Imagine a satisfação do exército de queimar os seus utensílios de guerra, porque já não tem mais utilidade. Imagina que dia glorioso seria quando nós pudéssemos ver as armas de guerra sendo queimadas, tanques de guerra sendo estilhaçados, metralhadoras, revólveres, todos espalhados e sendo esmagados e queimados pelo fogo, porque já não precisa mais deles, já não tem utilidade alguma. Imagina a satisfação que isso vai trazer para o povo que crê que é o Senhor, o dono de todas as coisas e o Senhor da guerra. Parece que ele vê essas coisas sendo queimadas e de que isso representa para ele o fim da aflição, o fim do desespero. Imagina que coisa gloriosa seria essa, quando a paz queimar como uma tocha debaixo desses implementos de guerra. Há júbilo
como na colheita e na vitória, quando os opressores são subjugados por Deus. Porque Jesus veio para libertar-nos da escravidão. Essa escravidão do pecado que nos aprisiona, que nos oprime. E Jesus veio para nos libertar dela e trazer alegria verdadeira. Então, irmãos, o Natal não é apenas uma lembrança de um nascimento, mas é a celebração da vitória de Deus sobre tudo que nos aprisiona. A alegria do Natal não depende das circunstâncias, mas da presença da luz de Cristo na nossa vida. O terceiro e último ponto é que essa luz se revela no nascimento de um menino. Por fim, aqui o profeta vai falar da luz que se revela no nascimento desse menino, quando ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Tem alguns comentaristas que eles acreditam que esse texto se refere a um descendente puramente humano de Davi, que vai ser proclamado rei e que vai conduzir o povo de Deus a um novo nível de liberdade e de prosperidade para a nação. E tem gente que acredita nisso até hoje, tá? De que existe alguém que talvez está para nascer ou está por aí, que vai nos levar a um nível de liberdade e prosperidade. Esse alguém ungido por Deus. Esses estudiosos, eles apontam Ezequias ou Josias como possibilidade para esse menino que Isaías profetiza aqui. Só que os títulos que ele dá para esse menino, as características do seu reino superam em muito qualquer coisa que se aplique a um rei deste mundo. Isaías, ele apresenta aqui o acontecimento como se já fosse este o tempo. Isaías está dizendo como se já estivesse acontecendo ali. O tempo da chegada desse menino, como uma expectativa daquilo que viria. E ele não sabe quando, mas em seu coração, em seu espírito, isso lhe parece ser algo muito presente. Talvez que está acontecendo ali, naquele momento, porque ele mal pode se aguentar com aquilo que ele está recebendo de Deus como profecia. Ele começa dizendo que o governo está sobre os seus ombros, que significa que está sobre ele a verdadeira autoridade. Este sim tem toda a autoridade. O que é que Jesus diz quando ele chega lá para os discípulos? Mateus capítulo 28, ele se reúne com os seus discípulos, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sobre ele está toda a autoridade. E aí ele diz: e o seu nome será: primeiro, maravilhoso conselheiro. Porque ele será um sábio, caracterizado por uma sabedoria extraordinária. Salomão fica no chinelo aqui. É aquele que é capaz de fazer planos muito sábios. Ele é o governante cuja sabedoria vai além de meras capacidades humanas. Ele é alguém maravilhoso que tem conselhos maravilhosos. Porque Jesus é a fonte de todo o conhecimento. Domingo que vem nós vamos estudar João capítulo 1. Quando diz lá que a palavra se fez carne, o Logos se fez carne.
Quando João fala e cita essa palavra logos, para os filósofos, para os sábios, para os estudiosos da época, essa palavra logos significa literalmente a origem de todo o conhecimento. Porque ele é maravilhoso conselheiro. Ele, Jesus, é a fonte de todo o conhecimento. O próprio Isaías, no capítulo 28, verso 29, ele diz mais. Ele diz assim: também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Segundo nome que ele dá, que é dado a ele aqui, é Deus forte. Não dá para ser o Ezequias, né? Porque é um título próprio do Senhor Jesus, Deus forte. Embora fosse um título usado somente em referência ao Senhor Deus, Deus forte sugere um guerreiro divino. Eu gosto muito do texto que o Roberto citou aqui no domingo passado, de Josué 6, quando eles chegam, antes de chegar em Jericó, eles encontram lá uma figura com uma espada na mão. Eu fico imaginando aqueles homens guerreiros que estão marchando para conquistar Jericó e encontram um homem com uma espada na mão. E eles param e eles perguntam: você está do lado de quem? Nosso ou deles? Porque eles temeram. Porque esse homem com espada não era qualquer homem. Consegue imaginar a figura de um homem parado com uma espada na mão e um exército olhar para aquele homem e falar: opa, peraí, não, vamos perguntar primeiro se ele é nosso ou se é deles, né? Porque é Deus forte ali. E ele diz assim: eu não estou do lado de ninguém. Eu estou do lado do Senhor. É vocês que precisam escolher se vêm comigo ou não. Porque ele é Deus forte. Jesus pode todas as coisas. O que é grande demais para ele? Absolutamente nada, meu irmão. Ele é Pai da eternidade. Pai aqui é o protetor benevolente, que é tarefa do rei ideal. O rei ideal é esse pai para o seu povo, que também é o modo como o próprio Deus cuida do seu povo por meio de Cristo. Diz aqui que é Pai da eternidade, porque ele vai ter vida infindável, visto que Cristo subsiste como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz a palavra. Não há ponto no tempo e nem no espaço onde ele não esteja presente. Jesus está em todos os lugares, em todos os tempos, e estará eternamente. Isaías 63, verso 16, diz assim: mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, o nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. E ele é príncipe da paz. Ele é o governante cujo reinado vai trazer paz, que traz paz. Porque as nações, os povos, contarão com as suas justas decisões. Só Ele é este governante que pode trazer paz verdadeira. Esse rei só pode ser divino, irmãos. O termo hebraico aqui, Shar Shalom, que é o príncipe da paz, não somente
traz a ideia da ausência de guerra, mas traz uma ideia de bem-estar, de um bem-estar rico, harmonioso, positivo. É aquele rei que não só nos deixa livres da guerra, mas nos deixam bem, harmoniosos, felizes. Em Jesus nós temos paz sem fim. Isaías 26, verso 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Eu vou ler esse aqui de novo. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. E aí ele continua dizendo assim: e ele estenderá o seu governo, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Desde Abraão, o propósito de Deus é a extensão do seu reino, e é em Jesus que o seu reino se estenderá até os confins da terra. Porque assim ele o disse, e assim ele fará. O império da graça de Deus se expandirá para sempre. Daniel 2,44 diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O reino de Deus em Cristo. Um governante divino como esse experimentará um governo cada vez mais amplo e cada vez mais cheio de paz, e uma paz interminável. Sobre o seu governo haverá uma justiça, e não qualquer justiça, mas uma justiça estável, uma justiça ordenada. Como o profeta termina dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, o cuidado dele, com juízo e em justiça, ou seja, com justiça e retidão. Quem não quer ser governado assim? Não é? Então, como nós vimos, os títulos revelam quem é esse menino. Ele é Cristo. E ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Ele é Príncipe da paz. O governo está sob a sua autoridade. Ele é o Rei eterno que estabelece aqui justiça e paz que não tem fim. Então, no Natal, irmãos, nós reconhecemos que o menino na manjedoura é o Rei da glória. É o Rei Todo-Poderoso, que governará até o fim, com paz e justiça. Então, meus irmãos, Isaías, ele anunciou séculos antes o que nós celebramos hoje: a chegada da luz. Jesus é a resposta de Deus às trevas do mundo e às trevas do nosso coração. O Natal, então, nos convida a receber essa luz e andar nela. E não só andar nela, mas refletir a sua glória. Por isso, cada um de nós deve abrir espaço hoje mesmo para que Cristo, a verdadeira luz, brilhe e reine na nossa vida. Então, o que você está esperando para, enfim, receber a Cristo Jesus como a luz que ilumina os cantos mais escuros da sua vida?
que o seu coração esteja completamente aberto para que Jesus brilhe e ilumine cada ponto da sua vida, cada compartimento do seu coração, cada porão escuro que ainda possa haver. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, as Suas misericórdias duram para sempre. Obrigado porque a Sua vinda não é um conto, não é uma história, é uma realidade. Que a Tua luz brilhe em nós hoje, Senhor, e que ilumine a mais profunda escuridão que possa haver. Em nome de Jesus, eu creio, Deus, no Teu poder. Eu creio, Senhor, na libertação que o nome de Jesus é capaz de trazer. Portanto, se há alguma escuridão, se há ainda alguma aflição no meio do seu povo, em nome de Jesus, brilhe a sua luz hoje, aqui e agora, para que haja paz e justiça, para que haja paz, para que haja paz, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua promessa. E que em nome de Jesus, Pai, nesse final de ano, nessa época que nós comemoramos o Natal, de verdade possamos ser iluminados pela Tua luz e também resplandecer, Senhor. Porque o mundo anda em trevas e precisa desesperadamente da Tua luz. Usa-nos, Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.